Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o trânsito da Vênus no signo de Câncer. Sim, a gente tem a Vênus aí entrando nesse signo. Como que a gente, todos nós, independente de qual signo você tem, independente de onde esteja a sua Vênus, como que todos nós podemos aproveitar esta Vênus transitando aí no signo de Câncer? Quais são os principais aspectos? Quais são as principais conversas que ela vai fazer? Ela vai fazer conversas importantes aqui também no signo de Câncer. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre este assunto, eu quero convidar você, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal do Encontros Astrológicos, eu convido você a se inscrever e a fazer parte dessa comunidade que se encontra aqui toda semana com alguns vídeos aí falando sobre o céu. E se você quiser ajudar o canal, tem uma forma de você super ajudar, que é deixando o seu like, o seu joinha aí no vídeo, que ajuda muito esse trabalho que eu faço aqui. Aproveita e compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos e também comente aqui embaixo, porque a sua opinião, a sua visão também é muito importante. Então comente aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Vênus no signo de Câncer. Vênus, ela se sente muito bem no signo de Câncer. Por quê? Primeiro, porque a Vênus traz o universo feminino, ou o arquétipo feminino, o lado feminino de todos nós. Você sendo homem ou mulher, todos nós temos uma Vênus vibrando. E o signo de Câncer também é um signo feminino, que é regido inclusive pela Lua, né? A Lua é o regente do signo de Câncer. E a Vênus, ela rege também o signo de Touro, que super se afina com Câncer. Inclusive a Lua em Touro, ela fica exaltada, ela se sente super bem aqui nesse universo, né? Nesse reino taurino. A Vênus, consequentemente, também se sente muito bem aqui no signo de Câncer. Ela se sente bem nas águas, né? Porque ela se exalta em Peixes, então ela se sente muito bem nas águas. Mas o que acontece com a Vênus aqui? A Vênus, ela fica um pouquinho mais dengosa, um pouquinho mais caprichosa nessa energia canceriana. E isso acontece porque ela se sente um pouquinho como se fosse no colo de uma mãe. Ela quer ser cuidada, ela quer ser tratada como uma criança, um bebê que precisa de colo, que precisa de cuidado, que precisa de nutrição, que precisa de atenção. Então os caprichos ficam um pouco mais aguçados, como uma criança que pede atenção da mãe, que quer aquele brinquedo do mercado, que está ali no carrinho e às vezes faz birra, às vezes chora, ainda mais quando Urano entra na jogada, né? Porque Urano vai conversar com a Vênus aí. Então é importante a gente ter um certo cuidado nesses momentos, né? No momento de desejar uma coisa, de querer uma coisa e querer aquilo na hora que a gente quer. Às vezes a gente pode fazer chantagem emocional para conseguir aquilo que a gente quer, para atrair aquilo que a gente quer, para conquistar quem a gente quer. Então é importante a gente ter um cuidado maior com essa Vênus no signo de Câncer nesse sentido. Porém, a Vênus, ela fala sobre os nossos interesses, os nossos gostos, ela fala também sobre o lado financeiro. Então, a Vênus aqui no signo de Câncer, ela aumenta o nosso interesse, né? Ela dá um foco maior nos interesses que estão relacionados ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso ninho. Ai, Débora, mas eu não tenho uma casa que é minha, eu moro com os meus pais, eu moro com os meus avós, eu moro com meu namorado. Tudo bem, aonde que ficam as suas coisas? Aonde que você dorme? Aonde é que está o seu baúzinho ali cheio das suas lembranças? Pode ser uma caixinha pequenininha, é ali que o seu interesse vai se debruçar. É muito provável que a gente sinta uma atração por lembranças do passado. De repente você pode ficar muito mais nostálgico no sentido de querer voltar no tempo, de querer viver de repente relações ou de ter uma vida financeira como você teve lá no passado, ou talvez uma segurança até mesmo financeira como você teve, sei lá, na época que você morava com seus pais. Ou seja, pode ser que entrem aqueles pensamentos, sensações e lembranças mais nostálgicas que podem estar ali ao alcance das nossas mãos, né? Como dentro de um baúzinho de memórias, uma música que a gente vem ouvir, um filme que a gente vem assistir, algumas lembranças do passado. Com Marte e Vênus dentro de Câncer, a gente vai ser muito jogado a lembranças do passado, sensações, principalmente a Vênus, ela ajuda junto com o Touro ali a atenuar os nossos sentidos, né? Então assim, nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso
paladar, eles ficam mais aguçados. Então, assim, o que pode acontecer? Sim, a gente pode ter lembranças, por exemplo, pela audição, ouvindo uma música, de repente a gente comece a voltar para uma história do passado e quando a gente volta para o passado, assim, num flashback, é como se a gente estivesse revivendo aquela história, né? As emoções às vezes voltam, as sensações voltam, então tem que tomar cuidado aí também com momentos em que podem ser acionados gatilhos, até porque Marte está aí dentro também de Câncer, tá? Vênus entrou em Câncer e Marte está começando a fazer uma quadratura. Já já vocês vão ver o trânsito desses planetas aqui dentro de Câncer. E esses gatilhos, eles podem ser transformadores. Eles podem trazer uma revisão de questões do passado realmente delicadas, relacionado ao próprio relacionamento, de repente, que você viu dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, caso, né, você precise voltar um pouco mais longe no tempo, pode ser que seja importante prestar atenção em quais gatilhos que estão sendo acionados para trazer uma cura. A Vênus em Câncer, ela convida a cura também, as curas emocionais. Então, um outro interesse que essa Vênus traz para a gente é o interesse no que está acontecendo no nosso mundo sentimental e emocional. Então, você vai ter um interesse maior nas suas emoções e também no que está acontecendo no campo emocional das pessoas que você ama, das pessoas que você se relaciona, das pessoas com as quais você convive, no seu trabalho, no seu dia a dia também. Não é só dentro da sua casa, mas as pessoas também que estão aí no seu convívio, como, por exemplo, de repente você pode vir a se interessar mais pela história de um colega de trabalho, que trabalha ali junto com você. De repente você nunca se interessou em ouvir sobre a história dessa pessoa, sobre o sofrimento que ela passou, como que ela se cuida, como que ela se nutre, onde que ela mora, como é que é a situação dela. De repente você passa a ter um interesse maior nessas questões. Inclusive a Vênus aqui também é uma Vênus que gosta muito de ajudar as pessoas que não têm casa, principalmente quando a Vênus conversa com Urano. Tá? A Vênus vai conversar em um aspecto de sextil aí com Urano. Então pode ser que a gente tenha aí de repente uma vontade de contribuir um pouco mais, de dar mais conforto e talvez proteção para algumas pessoas que a gente percebe aí que estão necessitando, tá? Até porque a Vênus, ela já entra aqui conversando com Júpiter em Peixes. Então, esse lado mais altruísta, mais empático, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de fazer um pequeno sacrifício para poder ajudar alguém que está passando por uma situação mais difícil, isso pode ser atenuado. Inclusive, as pessoas podem ter uma sensibilidade muito maior relacionado a tudo que está acontecendo no mundo ou sobre a nossa história, como uma família planetária que está ocupando esse planetinha neste momento, né? Talvez as pessoas passem a ter uma consciência maior do que nós estamos fazendo de bom e de ruim para essa família planetária que a gente tem. Isso tudo porque Vênus está conversando com Júpiter em Peixes, a Vênus vai conversar com Netuno em Peixes também, e a Vênus vai conversar com Urano em Touro, e Urano é o regente de Aquário. Então, assim, nós temos aí esse lado mais empático no sentido de inclusão, né, de colocar a humanidade como a nossa família e não nos separar por países, por continentes, por nações, por cidades, por estado. Ou seja, nós somos pelo menos dentro do globo terrestre, né, dessa terra, que é a nossa mãe. A Vênus em Câncer pode trazer um interesse maior em harmonizar o nosso lar. Então, talvez você sinta um interesse maior em trazer harmonia, paz, tranquilidade para o seu lar. Talvez seja aquele momento que você queira cuidar da estética do seu lar, não só do seu lar, mas dos seus sentimentos, das suas emoções também, sabe? Quando você percebe que, caramba, isso não está combinando comigo, esse meu jeito de sentir, esse meu jeito de agir com as outras pessoas, eu quero ficar mais leve, mais harmônica, mais amável. De repente, esse é o momento de fazer isso. Então, aqui a gente harmoniza o nosso lar e a gente pode harmonizar também os nossos sentimentos. A Vênus aqui também pode trazer aquele momento de reconciliação com os familiares. Então, de repente, se você está brigado com alguém, se alguma injustiça aconteceu aqui, porque a Vênus rege Libra. E Libra é um signo que fala sobre os
advogados, né? São aqueles que olham os seus direitos e que procura analisar a situação para ver se um lado da balança está pendendo mais do que o outro, né? E tentar ajustar isso aqui de uma forma justa. Então, de repente, a Vênus passando por aqui, é aquele momento que você queira fazer uma reconciliação, de repente você perceber aí, pesar na balança, aquilo que você acha que está sendo injusto, aquilo que você acha que está sendo vantagem demais, ou seja, é um período em que as famílias podem sentar aí à mesa, numa mesa redonda aí, para conversar sobre os bens materiais que tem, inclusive sobre heranças, quando Vênus fizer oposição a Plutão lá em Capricórnio. Pode ser aquele momento em que as pessoas sentem, comecem a colocar as cartas na mesa para mostrar, olha, é isso que eu tenho, é isso que você tem, isso é o que você tem de direito, isso é o que eu tenho de direito. Tanto dentro da família, com pais e a família, também como os casais, certo? Os casais que constituíram uma família também, pode ser aquele momento de preocupação e de cuidar, por exemplo, da vida financeira futura de um filho, de repente começar a pensar como que vai administrar o dinheiro da família, os bens da família, para que de repente não tenha briga no futuro entre os filhos e coisas do tipo, tá? Mas é um momento que pode ter muita reconciliação aí também. É claro que a Vênus aqui também traz interesse sobre os assuntos do passado. Então, assim, se você quer saber mais sobre a história, e pode ser qualquer história, história da sua vida, história do seu país, uma história específica que você quer voltar lá no passado, a Vênus aqui pode trazer o interesse, inclusive, em conhecer, em se informar aqui também, tá? Porque o signo de Câncer, ele fala sobre registros, sobre os registros do passado, memórias do passado. E aqui pode ter um grande interesse nesses assuntos. Mas aqui também fala sobre uma necessidade, né, que é uma necessidade venusiana, que é de proteção e segurança. O signo de Câncer precisa de uma proteção emocional muito forte. E o signo de Touro, que é o regente da Vênus também, precisa de uma proteção financeira. Quando a Vênus entra em Câncer, nossa, a necessidade de proteção ela fica mega ultra aguçada. Ou seja, esse período é um período em que a gente vai querer se proteger por todos os lados, principalmente porque a gente está em um momento muito instável no mundo, principalmente financeiramente, né? A gente não sabe se o mundo ele está começando a se estabilizar financeiramente ou não. Algumas pessoas sim, outras não, mas a gente não sabe o que pode vir no futuro, a gente não sabe quais são as ameaças que podem surgir no futuro. Tem muita especulação sobre novos vírus e novas pandemias surgindo, ou seja, e se acontecer uma nova pandemia, como é que vai ficar o mundo? Ou seja, a gente está muito inseguro, muito incerto sobre o futuro. Isso é muito Urano no signo de Touro e ainda mais conversando com Saturno em Aquário. E além disso, a gente ainda tem Plutão retrógrado agora no signo de Capricórnio. Então, imagina, né? E Marte acionando ali como um fósforo assim, acendendo esse Plutão em Capricórnio. Então, sim, o futuro ele está incerto. Quando o futuro ele fica incerto, principalmente o futuro que traz estruturas e base e estabilidade, quando esses três estão capenga, nossa, isso aqui pra gente como um todo pesa muito, né? Traz muito medo. E é justamente isso que essa Vênus vai pedir aqui, um certo cuidado. Cuidado com medo, cuidado com uma necessidade de segurança excessivo. Por quê? Se você sentir que você precisa ficar seguro demais, muitas vezes a reação dessa Vênus, ou da energia canceriana, ou até mesmo da Lua, é justamente partir para cima como um leão para proteger aquilo que é seu. E esse proteger pode ser seu lar, sua família, seus filhos, seu dinheiro, suas coisas, seus bens. Então a gente pode se tornar um pouco mais egoísta, um pouco mais temerosos no sentido de se eu der, de repente vai faltar para mim, eu tenho que acumular mais e mais e mais para me sentir seguro. Ou seja, prestem atenção nessa questão aí, porque pode ser que isso traga pra gente um desequilíbrio emocional, físico, inclusive gástricos, né? Ali no estômago, pode ser que aconteça alguma coisa assim, e pode trazer também problemas
psicológicos, no campo emocional. Então, é importante a gente buscar o equilíbrio relacionado ao medo, porque quando a gente se sente ameaçado, o medo, ele aumenta de tamanho. Quando o medo ele aumenta de tamanho, esse sentimento ele tem o poder de nos destruir e também de destruir os outros. Então, mais uma vez, atenção em relação a isso. A Vênus aqui em Câncer, ela geralmente segura os gastos. Mas nesse momento que a Vênus está conversando com Júpiter em Peixes, pode ser que a gente solte mais, pode ser que a gente queira ajudar mais o outro, mas muitas pessoas talvez queiram ajudar o outro com aquela ideia de que eu vou ter crédito no céu. Então preste atenção na sua intenção no momento que você estiver ajudando o próximo. Fazer o bem pensando em ganhar crédito não é muito legal, tá bom? Faça realmente de coração. Aqui a Vênus ela só gasta quando é de extrema necessidade, no sentido de eu preciso me proteger, eu preciso me nutrir, eu preciso guardar um pouco mais, caso alguma coisa aconteça, a Vênus vai lá e compra. Tá? Como uma forma de proteção. Sempre que a Vênus está aqui, ela pensa em compras no sentido de proteção. Então, ela vai transformar o seu dinheirinho em algo que possa trazer proteção. E essa proteção pode ser, inclusive, gordura no corpo físico. A gordura no corpo físico é uma forma de proteção também. Inclusive, é uma forma de armazenar energia caso falte alimento. Então, a gordura ela se torna energia. Isso aí pode simbolizar também um aumento de peso nas pessoas. Então, se você tem tendência a engordar, preste atenção que pode ser que alguns quilinhos a mais venham aí durante o trânsito da Vênus no signo de Câncer. Lembrando que a Vênus entra no dia 2 de junho e só vai sair daqui no dia 27 de junho. Ou seja, ela vai passar 26 dias aqui nesse signo. Bom, mas vamos dar uma olhadinha nos trânsitos dessa Vênus. A Vênus aí no dia 3, que é o dia que vocês estão recebendo esse vídeo aí às 8 horas da manhã, a Vênus está fazendo aí um trígono para Júpiter. Esse trígono ele vai acontecer no dia 3 de junho, vai acontecer às 20 horas e 32 minutos, tá? Então, às 20 horas e 32 minutos, Vênus e Júpiter vão fazer o aspecto exato aí de trígono. O que é trígono? Trígono é um aspecto de via aberta, ou seja, não existe nenhum obstáculo que impeça essa energia da Vênus fluir para Júpiter e de Júpiter fluir para Vênus. Então aqui está uma highway super livre e eles podem correr aqui com o carro deles a 110, 150 km por hora, que não tem problema. Mas o trígono ele pode trazer tanto, fazer fluir tanto as energias boas quanto as energias sombrias, tanto da energia de Peixes quanto da energia de Câncer, porque aqui tudo flui, depende de como você está, depende do seu estado de espírito, depende do seu emocional, principalmente Câncer, né? Depende de como está o seu emocional. E a Vênus aqui, olha, esse aspecto ele vai acontecer com a Lua praticamente aí no signo de Peixes ainda, né? Então assim, é muita sensibilidade, muita emoção. Mas esse aspecto aqui, ele super ajuda a gente a trabalhar com o nosso campo emocional, principalmente para ressignificar crenças do passado, sendo que Júpiter rege o signo de Sagitário, aonde está o nó do sul. Então, o dispositor desse eixo nodal sul aqui em Sagitário é o próprio Júpiter, que está ali em Peixes conversando com a Vênus. Ou seja, caso você queira realmente se desfazer de algumas crenças, se desvencilhar de algumas correntes, de algumas amarras, esse aspecto aqui, olha, tá super ajudando a gente a fazer isso, tá? Então aproveitem aí esse dia 3 de junho que tá super favorável para trabalhar com questões de crenças, mas também com a nossa espiritualidade, com o nosso lado artístico, intuitivo, criativo. Se você é um artista, principalmente aqueles artistas mais sensíveis, e muitas vezes tem muitos artistas que precisam de substâncias para de repente alcançar um êxtase, para poder expressar a sua arte, ao invés de usar substâncias, procure usar
para Vênus. Procure sentir a Vênus, sentir a sua conexão com você mesmo, com a sua capacidade de criar através da sua essência, sem necessidade de usar outros artifícios para você alcançar essa essência. Pode ser que essa experiência de você ter contato com você mesmo, com os seus sentidos reais, talvez isso seja transformador aí, tá? Mas além disso, esse aspecto ele também traz um lado altruísta para a gente incrível. É um momento muito bom para a gente refletir sobre a humanidade, a família humana que está presente neste momento na Terra. Se você quiser pesquisar sobre o passado dessa família que já passou aqui vários séculos, é super interessante. Inclusive, teve um amigo meu que me enviou um vídeo que eu vou compartilhar com vocês lá na página do Encontros Astrológicos do Facebook, e eu vou colocar também no Telegram para vocês, tá? Então fiquem ligados lá para vocês assistirem esse vídeo, que ele é incrível. Um grande amigo meu compartilhou e tem tudo a ver com esse momento aqui. Bom, aí no dia 13 de junho, a gente vai ter a Vênus fazendo o sexto exato para Urano. Isso aqui, olha, é um aspecto de mudanças ou de abertura. Sabe quando você precisa abrir os seus sentimentos, quando você precisa colocar as cartas na mesa, quando você precisa se libertar de repente de alguma questão aí familiar, de alguma questão emocional que está te aprisionando, que está impedindo o seu voo, que está fazendo você sentir medo. Esse aspecto aqui, ele é maravilhoso para a gente se libertar, para a gente conversar com as pessoas, para a gente colocar as cartas na mesa, de voltar num passado e colocar alguns pingos nos is. Vamos aproveitar isso aqui que está muito bom. A Vênus vai conversar em quincúncio com Saturno no mesmo dia e vai conversar em quadratura com Quirón no mesmo dia. Então imagina, Vênus, Urano, Quirón e Saturno conversando no céu. Esses aspectos eles falam sobre consertar as situações problemáticas, situações que estão pesando há muito tempo, de repente na sua vida, na sua história, que estão impedindo o seu voo, que estão impedindo você de repente de crescer, de prosperar, de ser feliz. Então, se tiver alguma coisa que você precise colocar aí para os seus familiares, de abrir o jogo, de falar realmente o que está acontecendo aí no seu lado sentimental, ou voltar em assuntos que são importantes, que são valiosos para você, né? E que de repente tem ali alguma dívida com alguém, alguma coisa que está mal esclarecida, que não ficou muito harmônica. O momento de tentar trazer harmonia, de tentar reconciliar, de tentar mostrar as cartas é esse aqui. Então aproveitem esse dia 13 de junho de 2021, tá? Pode ser 2 dias antes e 2 dias depois, tá? Então, 11 de junho até 15 de junho, fiquem atentos aí, porque é super válido, tá? E aqui Marte já vai ter entrado no signo de Leão. Então, Marte já mudou a sua roupagem aí. Aí, o último aspecto que essa Vênus vai fazer vai ser com Plutão. E esse aspecto vai ser no dia 23 de junho, o dia exato em que vai acontecer essa oposição de Vênus e Plutão. Essa oposição vai acontecer às 20 horas e 39 minutos no dia 23 de junho, aí no grau 26 de Câncer e 26 de Capricórnio. Ou seja, aqui é quando a gente faz uma limpa. É um momento muito importante para a gente trabalhar as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, principalmente aqueles ressentimentos e aquelas mágoas relacionados aos assuntos da nossa família ou assuntos profundos da nossa alma. Sabe aquela lembrança que você tem de algo que te feriu, que te doeu, que te magoou? O momento é você olhar para esses assuntos e realmente tentar transformar, usar este poder que Plutão está dando aí para trazer para um equilíbrio e se libertar, de repente, de relações abusivas. E essas relações abusivas podem ser tanto amorosas, como também relações abusivas no trabalho, porque Plutão está lá em Capricórnio. Então, se você percebe que você tem aí uma autoridade tentando controlar você, tentando te manipular, usando o poder financeiro dela, ou de influência dela, que é a Vênus tem muito a ver com influências também. Então, usando o poder de influência dela para te chantagear, para te amedrontar, caso alguma coisa assim esteja acontecendo, é um momento que você pode perceber isso e
virar este jogo, porque as coisas elas podem se revelar aqui, as coisas elas podem ficar às claras. E como a gente tem Urano aí bastante ativo também, a Vênus conversou com Urano, então de repente quando as coisas começam a ficar claras, de repente é aquele momento que você pode criar provas, sabe? Olha, isso está acontecendo, como é uma oposição, um olha de frente para o outro, as coisas se revelam, se mostram. Elas ficam mais às claras. Então, de repente, se você precisa criar provas, esse é o momento de você criar provas de algo que esteja acontecendo, de uma situação que de repente está te limitando, te aprisionando, te coagindo. No momento que você cria provas, aí pronto. Você pode usar isso ao seu favor, né? Porque a Vênus é aquele advogado do zodíaco. Aí pronto, aí você trabalha aí, você utiliza essa informação para, de repente, se for necessário, você se safar ou se livrar dessas ameaças. Então aproveite essa oposição, que essa oposição ela está trazendo para a gente aqui oportunidade de mostrar aquilo que está nos manipulando de uma forma oculta, de uma forma obscura, de uma forma maldosa, tá certo? E aqui também, obviamente, tem a oportunidade de sentar com a família e falar sobre questões financeiras. Sim, Plutão e Vênus fazendo oposição fala muito sobre o lado financeiro, principalmente sobre heranças e o que está sendo gerado neste momento, o que está sendo feito neste momento, o que a gente está deixando de herança para o futuro, né? Não só o que vem do passado, mas também o que está vindo do trabalho presente e como ele será projetado no futuro. Pode ser aquele momento que muitas famílias e muitas pessoas aí, e quando eu falo família, gente, não precisa ser a sua família de sangue, não. Se você mora em uma casa com os amigos, esses seus amigos são como a sua família nesse momento. Então são essas pessoas. É só vocês pegarem o símbolo, entender o que é um ninho, o que são as pessoas que estão próximas ali a você, que tem essa figura mais maternal, mais paternal, mais de lar, mais familiar para você. É por aí. Então, independente de ser sua família ou não, é hora de sentar com essas pessoas que você é familiar e você, de repente, conversar sobre essas questões que são às vezes tabu, que são delicadas, mas que precisam ser conversadas em algum tempo, em algum espaço das nossas vidas, né? E um momento que isso pode acontecer é com a Vênus fazendo oposição para Plutão. Agora, isso aqui pode ser também um indício de muito cuidado financeiro, tá? Pode ser que venham algumas surpresas. Vênus fazendo oposição para Plutão pode ser um momento aí de queda nos sistemas financeiros mundiais aí, então de repente pode ser que tenha aí uma quebra em algum pilar do sistema financeiro. Aqui é um momento para a gente tomar muito cuidado em relação a negócios imobiliários, tá? Porque o signo de Câncer fala sobre os nossos imóveis e a Vênus fala sobre negócios também, então cuidado, porque pode ser que tenha aí algumas quebras nesse setor também imobiliário. E esse aspecto também com Plutão, ele traz um empoderamento para o feminino muito forte. É o momento de você olhar de frente para o seu poder, para a construção do seu poder feminino. Independente de você ser homem ou mulher, é hora de você se empoderar dessa força feminina que você tem. Em que sentido? É você entender o poder do feminino em você. Esse aspecto também fala de cura do poder feminino. Então, se você está passando por algum processo de cura do seu feminino ou de empoderamento do seu feminino, este momento aqui ele é mágico para trabalhar com essas forças. Aproveitem, tá bom? E aí, no dia 27 de junho, a Vênus sai do signo de Câncer e entra no signo de Leão, ali a 1h26. A Vênus sai do signo de Câncer e entra em Leão, e aí ela vai vestir uma outra roupa, muda completamente de energia, e a gente muito provavelmente venha sentir essa força com muita intensidade, até porque a gente vai ter Marte e Vênus. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, Marte e Vênus ficando juntinhos ali no signo de Leão. Uau, isso aqui vai ser poderoso, tá bom, gente? Então, aguardem, porque Vênus em Leão vai ser bem interessante, tá certo? Gente, então esse foi o vídeo falando sobre o trânsito da Vênus no signo de Câncer. Lembrando, gente, que a Vênus em Câncer, ela fala muito também sobre amor, sobre cuidado, sobre nutrição. É uma Vênus que adora hospedar, que adora
adora receber na sua casa pessoas, que adora juntar as pessoas. Pode ser aquele momento incrível em que as pessoas se reúnam em torno de uma mesa com uma ótima comidinha para bater um papo, para colocar os assuntos em dia, para ouvir uma boa música, para tomar um bom vinho, para comer uma boa comida. Portanto, que todos fiquem aí seguros, usando máscara, tendo os cuidados higiênicos aí. É super válido reunir as pessoas nesse momento, tá? Lembrando que a Vênus em Câncer não reúne muita gente, não. Ela gosta de reunir as pessoas que são mais familiares a ela, que são mais amigas, que são mais próximas e que são mais seguras para ela. Então, assim, não é qualquer pessoa que entra na casa de Vênus em Câncer, não. Tá bom? Mas é um momento que a gente sente muita vontade de se reunir com as pessoas, com os amigos e ficar ali juntinho, tomando um bom vinho, comendo uma boa comidinha, ouvindo uma boa musiquinha e simplesmente aproveitando o momento para que ele seja memorável, ou seja, para que fique registrado na nossa história pessoal como um momento mágico, tá bom? Que a gente possa aproveitar, sempre com muita consciência e com proteção. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.